nos tienen loco, manteniéndonos de poco a poco, y es que no nos dejan respirar. Y cada noche que no te tengo, siento por dentro, muy dentro. Gente, bom dia, que bom estar aqui com vocês de novo. Bom, hoje a gente vai falar, né, na nossa aula de espanhol sobre a Argentina, né? A gente vem trabalhando com Mafalda, com Quino, com as tiras humorísticas provenientes desse país. Então, vamos conhecer melhor a Argentina? Cerramos los ojos para volver a sanar. Las heridas que nos tienen locos, comiéndonos de poco a poco, y es que no nos dejan respirar. Y cada noche que no te tengo, siento por dentro, muy dentro. Localizada na América do Sul, a Argentina é o 8º maior país do mundo em área territorial e o maior entre as nações de língua espanhola. Bom, a Argentina ela é composta de 23 províncias, olha o mapinha aí, e seu idioma oficial é o castelhano. Lembre, castelhano é a mesma coisa de espanhol, não muda nada, tá bom? Veja, o seu território limita-se com a Bolívia, com o Paraguai, com o Brasil, Uruguai, o Oceano Atlântico, as Ilhas Malvinas, a gente não pode esquecer também do Chile. O interessante é que, com uma população de quase 45 milhões de pessoas, a Argentina é um país pouco povoado, para sua enorme extensão territorial, mas concentrada principalmente na capital e a área metropolitana. Quem lembra como é o nome da capital? Buenos Aires. Quem nasce em Buenos Aires é o quê? Porteño. Quando se fala em extensão territorial, é superado somente pelo Brasil, né? Fazendo referência à América do Sul. Bom, gente, olha que interessante. Embora o México, a Espanha e a Colômbia tenham uma população maior que a Argentina, ainda assim, a Argentina é o maior país onde se fala espanhol. E, por possuir essa enorme extensão territorial e se encontrar abaixo do Trópico de Capricórnio, o país tem a vantagem de possuir praticamente todos os climas. Daí vem o nome, ó, Buenos Aires, porque realmente o clima é assim tão agradável. Só que, além disso, no mesmo dia é possível passar calor no norte, perto da fronteira com a Bolívia, e cair neve lá em Ushuaia, a cidade mais austral do mundo. A Argentina tem a maior montanha do continente americano, chamada Aconcagua, e também a mais alta encontrada fora da Ásia. Uma das tradições mais peculiares do país é o fato das pessoas fazerem suas atividades em horários bem mais tarde do que a gente, né? Nós brasileiros, que a gente está acostumado. Para vocês terem uma ideia, o almoço é servido por volta de lá das 3 horas da tarde e o jantar depois das 10. Então, com relação ao horário das festas, o encontro entre os amigos é comum que seja após a meia-noite. E dura assim até 6 horas da manhã, pelo menos. Ou seja, quem quer ir para uma balada, eles chamam de boliche, tem que ter muita disposição. Lá eles mantêm um costume muito interessante, principalmente nas cidades do interior, que é chamado siesta. O que é uma siesta? É o período do dia no qual as pessoas voltam para casa a almoçar e aí, gente, depois que eles comem, eles dormem, eles tiram aquele cochilo. Então, eles fazem isso todos os dias, né, depois do almoço e dormem até 5 horas da tarde, só volta para o trabalho depois das 5. Isso acontece até hoje em algumas capitais do interior, como Mendonça, Córdoba ou Salta. Então, se você, por exemplo, estiver lá, então saibam que nesses horários é impossível você encontrar uma loja, um banco, uma farmácia, até supermercado aberto nesse horário, pois as pessoas não negam que o tempo que dedico para dormir é muito bom para a sua qualidade de vida. Gente, as universidades públicas e nacionais federais da Argentina são muito conhecidas pelo fato de que não é necessário prestar vestibular para ingressar em muitas dessas instituições. Vocês sabiam disso?
Esse fato fez com que o número de brasileiros estudando no país vizinho aumentasse de forma assim notória nos últimos anos, sendo destacado principalmente os cursos de medicina e psicologia. Além de ser conhecida como a avenida mais larga do mundo, né, La Avenida 9 de Julio, que por sinal a data é da independência argentina, ela também conta com diferentes atrativos ao longo da sua via. E entre eles, o mais emblemático é o Obelisco. Por que é o mais emblemático? Porque é o local mais simbólico e mais fotografado de Buenos Aires. E é marcado por estar no coração dessa avenida. Também é o ponto de encontro dos portenhos para comemorarem vitórias esportivas, se reunirem para manifestações sociais. E um detalhe muito interessante é que essa construção foi feita assim num tempo recorde de apenas 31 dias. Vale lembrar que o peso argentino é a moeda nacional. O povo argentino é considerado mais politizado que o brasileiro, então o seu interesse pelo assunto chega até a cerveja. Vocês sabiam que os maiores partidos políticos têm sua própria cerveja? Então, eles fazem uma homenagem ao político e aí eles colocam no rótulo a foto do político. Esse que você está vendo aí é uma coleção de cervejas peronistas. Inclusive, existe uma marca com o nome de Evita. A psicanálise chegou com muita força na Argentina na metade do século passado e se mantém firme até hoje. Então, há uma grande quantidade de psiquiatras, principalmente na capital do país, em Buenos Aires. O ano era 2001 e a Argentina vivia assim, um período muito conturbado no seu cenário político. Tanto que a moeda de lá, o peso argentino, estava tão desvalorizado que vocês nem imaginam. E isso fez com que o caos se espalhasse por todo o território nacional. Para piorar, num período de apenas 10 dias, o país teve cinco presidentes diferentes. Fernando de la Rúa, Ramon Puerta, Adolfo Rodrigues Sá, Eduardo Camanho e Eduardo Duhalde. Esse último foi finalmente nomeado para a Casa Rosada pelo Congresso argentino em 2 de janeiro de 2002. Olha, vocês sabiam que há uma grande ascendência italiana na Argentina? Pois é, estima-se mais de 90% da população argentina atualmente tem ascendência europeia. Sendo que desse total, quase 40% são descendentes de italianos. Ou seja, fora da Itália, é o lugar com mais pessoas dessa nacionalidade. Aonde é, gente? É o território argentino. Gente, olha aí quem eu trouxe primeiro. Maradona, Mafalda e Messi, tudo começando com M. É engraçado. É interessante a paixão que eles têm por essas pessoas, gente. Olha, vocês chegam assim nas praças, tem uma rua mesmo chamada El Caminito, que eles pintam as casas normais, já sabe, de moradia. Então, eles não é comércio, também tem no comércio, eles pintam na parede assim Maradona. A parede toda, alta, Maradona. A paixão deles por futebol é uma coisa assim incrível. Então, existem vários jogadores com muito talento, porém, os mais conhecidos, o que eles têm maior paixão, é Maradona e Messi. Maradona, seu nome completo é Diego Armando Maradona Franco. Ele é um ex-treinador, ele é um ex-futebolista argentino. É considerado o maior atacante de todos os tempos, na minha opinião, depois de Messi, claro. Messi, por sua vez, o nome dele é Lionel Andrés Messi Cucitini. Para mim, ele é capaz de fazer qualquer coisa no campo. Tem tantos lances de, sabe, lindos, coisas assim, obra de arte. A gente fica encantado de ver Messi jogando. Ele ganhou 6 prêmios de melhor jogador do mundo. Vocês acham que isso pode ser feito, é um feito assim para qualquer um? Não, é um feito para Messi. E Mafalda? Mafalda é uma outra paixão minha. Como eu disse, Mafalda também está pintada nas paredes, tem esculturas de Mafalda, tem banquinhos com Mafalda do lado. Isso é a paixão do povo argentino por essas pessoas, é uma coisa assim incrível, eles são muito nacionalistas.
Então, Mafalda era uma menininha de 6 anos. Ela, na verdade, é uma tira escrita e desenhada pelo cartunista argentino chamado Quino. É importantíssimo que vocês conheçam Mafalda, porque é difícil encontrar uma prova de vestibular que não tenha uma tirinha de Mafalda. Por que isso acontece? Porque ela é uma menina muito inteligente. Pensa, uma criança de 6 anos que tem umas ideias, uns pensamentos, umas perguntas, que é muito mais assim consciente e crítico do que a gente. Então, a história apresenta uma menina preocupada com a humanidade, com a paz mundial, e aí ela se rebela com o estado atual do mundo. Ela apareceu entre 1964 até 1973, usufruindo uma popularidade assim, incrível, não só na América, como também na Europa. Certo? Quando se fala Argentina e esporte na mesma frase, o que é que a gente lembra? Do futebol. Quando fala do futebol argentino, a gente lembra de quem? Maradona e Messi. Vocês lembram de mais alguém? Se vocês lembrarem, coloca lá nos comentários que eu quero saber. Mas o fato é que o futebol é a paixão nacional do argentino, é equivalente assim à paixão que a gente tem, a paixão do brasileiro pelo futebol. Bom, vocês sabiam que a infusão nacional da Argentina é chamado mate? Bom, eu acredito que vocês já devem ter visto alguns hermanos famosos como Papa Francisco, Messi, todos eles tomando mate ou simplesmente o chimarrão argentino. Pois bem, essa bebida é considerada por lei a infusão nacional de lá. No entanto, nem precisava, né, gente? Pois é muito comum o mate fazer parte de reuniões familiares entre amigos e por aí vai. A preparação da bebida é feita com uma cuia, cujo nome também é mate. Todos dividem a mesma cuia, sendo que é apenas uma pessoa, por tradição, que prepara o mate. O costume também diz que ele deve ser servido em um sentido horário no grupo e, por sinal, alguns adicionam açúcar para deixar a bebida um pouco mais doce. Uma das deliciosas curiosidades sobre a Argentina, sem dúvida, é o mate. Os argentinos são apaixonados por sua carne, mundialmente famosa. Isso se deve, gente, em grande parte, devido à cultura das pastagens e dos gaúchos dos pampas que criam gado desde muito antigamente por lá. Olha, a Argentina é um dos 5 países do mundo, junto com o Uruguai, junto com o Brasil, Nova Zelândia e Austrália, que tem mais vaca do que pessoas. A gente chama de região central as províncias de Buenos Aires, os La Pampa. É a zona que define o espírito do gaúcho argentino. Grandes, extensas planícies de grande riqueza para a produção agrícola e de gado. É a tão conhecida Pampa, que aqui a gente tem imagens de Del Caminito e de la Casa Rosada, que são pontos turísticos da Argentina. Mas o que é El Caminito? El Caminito é uma rua-museu, é um logradouro tradicional de grande valor cultural e turístico localizado no bairro de La Boca, na cidade de Buenos Aires, né, na Argentina. O lugar adquiriu assim um significado cultural devido a ter inspirado a música do famoso tango Caminito, composta por Juan Dios Filiberto. Bom, e a Casa Rosada? A Casa Rosada é a sede da Presidência da República Argentina em Buenos Aires, assim chamada pela cor aproximadamente rosa. Abriga também o Museu da Casa do Governo, com material relacionado aos presidentes do país. Nosso assunto de hoje são verbos reflexivos, a gente chama verbos reflejos. Porém, é necessário que a gente aprenda primeiro os pronomes reflexivos. Então, vejam só, quando a gente usa o me, ele faz referência ao yo. Então, eu não posso falar yo te, se tivesse sentido reflejo. Então, yo vai concordar com me, tu com o te, ele, usted com o se, nosotros ou nosotras com nos, vosotros ou vosotras com os, ellos, ellas e ustedes com se. É o primeiro passo para vocês aprenderem o verbo. Então, o que vocês têm que fazer? Sentar e aprender. Eu vou usar o me. O tu, você vai usar o te. Ele, ellos, te, se. Nosotros, nos. Vosotros, os. Ellos, ellas e ustedes, se. Partindo do pressuposto que vocês já aprenderam os pronomes reflexivos, né? Então, a gente vai entender como é que a gente utiliza com os verbos. Então, existem os verbos que são reflejos. O
que significa reflerro? Reflexivo. E aqueles que não são. Então, o mesmo verbo que pode ter esse sentido reflexivo, ele também pode vir na oração sem o sentido reflexivo. Primeiro passo, percebam que se ele tem no seu radical o se, por exemplo, arreglar-se. Se tá com esse se, é um indicativo de que ele vai ser reflerro. Quando eu falo reflerro, eu quero dizer o quê? Reflexivo. Se ele vem sem esse se, significa que ele não vai ter esse sentido reflexivo. Então, existe a possibilidade do mesmo verbo trazer uma ideia reflexiva ou não. Entenderam? Olha só. Se eu uso o verbo arreglar, eu estou dizendo assim, por exemplo, yo arreglo mi quarto. Eu disse, eu arrumo o meu quarto. Yo arreglo mi coche. Eu disse, eu conserto o meu carro. Então, eu, que sou o sujeito, pratiquei uma ação no outro, né? E não em mim mesma. Então, eu digo, yo me arreglo para ir à la fiesta. Eu me arrumo para ir à festa. Eu pratiquei a ação e eu sofri a ação ao mesmo tempo. Então, eu pratico e sofro a ação ao mesmo tempo. Nesse caso, há esse sentido reflexivo. Por isso, esse pronome se vai indicar que ele tem esse sentido reflexivo e isso obriga vocês a conjugarem com os pronomes reflexivos. Então, voltando, presta atenção. Se a professora pede assim, conjugue o verbo arreglar, como é que vocês vão responder? Yo arreglo, tu arreglas, ela arregla, nosotros arreglamos, vosotros arreglais, ellos arreglam. Não tem os pronomes, observem que não tem os pronomes reflexivos aqui, entre o pronome, né, pessoal e o verbo. Por que não? Porque o verbo arreglar não tem aquele si que indica que ele é reflexivo. Repetindo, se ele não tem o si que indica que ele é reflexivo, vocês vão conjugar sem os pronomes reflexivos. Então, vocês vão conjugar yo arreglo, tu arreglas, ela arregla. Porém, se vier com esse si, que dá a ideia, que é indicativo de que ele é reflerro, isso obriga vocês a utilizarem um pronome. Então, você não vai falar mais yo arreglo, você vai falar yo me arreglo. Você não vai mais conjugar tu arreglas, você vai conjugar tu te arreglas. Você não vai conjugar ele arregla, você vai conjugar ele se arregla, nosotros nos arreglamos, vosotros os arreglais e ellos se arreglam. Então, a gente já aprendeu os pronomes, né? Os pronomes reflexivos. Então, quando a gente vai usar os verbos reflexivos, eles exigem que a gente utilize aqueles pronomes que a gente já terminou de ver. Então, vejam, preste atenção nisso. Se o verbo vier como afeitar, afeitar significa fazer a barba, barbear, afeitar. Se ele vier só afeitar, ele não é reflexivo, ele precisa ter o se aqui, o pronome se, formando o infinitivo, para dar esse sentido reflerro. Qual é a diferença, gente? A diferença é, se eu coloco, acompanhe, banhar, e não coloco o se, eu não coloquei o se, só coloquei banhar. A professora diz assim, conjuga o verbo banhar. Aí você vai conjugar como? Acompanha com a professora, yo banho, tu banhas, ele banha, nosotros banhamos, vosotros banhais, ellos banham. Eu não estou usando o se aqui e não estou usando os pronomes reflexivos aqui. Por quê? Porque eu quero passar a ideia de que eu estou praticando essa ação em outra pessoa. Eu dou banho no meu cachorro, yo banho a mi perro. Eu dou banho na minha boneca, yo banho a minha muñeca. Agora, se eu digo que eu tô tomando banho, eu dou banho em mim mesma, aí é reflerro, é reflexivo, você pratica a ação em si próprio. Então, nesse caso, você vai dizer yo me banho. Aí, nesse caso, você vai precisar colocar o se aqui para mostrar, para indicar que esse verbo ele tem um sentido reflexivo. E o que é esse sentido reflexivo? É o sentido de que o verbo está indicando que o sujeito praticou a ação em si próprio. Ele pratica a ação, ele sofre a ação ao mesmo tempo. Repetindo, então veja, olha, a palavra é levantar, tá bom? Levantar. Se eu não coloco o se, significa que ele não é reflexivo. Eu digo somente, conjuga o verbo levantar. Aí vocês vão fazer como? Yo levanto, tu levantas, ele levanta, nós outros levantamos, vosotros levantais, ele levanta.
não vai ter o sentido reflexivo. Você vai dizer assim, yo levanto la cama, eu levantei a cama. Yo levanto la almohada, eu levantei o travesseiro. Entenderam? Agora, se você coloca o pronome se, é um indicativo de que esse verbo vai trazer uma ideia refleja. E o que é uma ideia refleja? É uma ideia de que você pratica ação e você sofre ação ao mesmo tempo. É uma ideia de que você pratica ação em si próprio. Daí, se eu uso esse pronome, olha criança, se eu uso esse pronome, então ele vai me obrigar a conjugá-lo com todos os pronomes adequados, né? Que tem esse sentido reflexivo. Então, eu não vou conjugar só yo levanto. Como é que eu conjugo? Yo me levanto. Eu não vou conjugar tu levantas. Eu vou conjugar tu te levantas. Vamos ver o verbo limpiar. Se eu digo assim, conjuga o verbo limpiar, você vai conjugar somente yo limpio, tu limpias, ele limpia. Porém, se a professora pede, conjugue o verbo limpiar-se. Esse se mostrou que tem um sentido reflexo, que significa o quê? Significa que você vai praticar ação e vai sofrer ação ao mesmo tempo. Então, veja, eu me limpo. Então, yo me limpio, tu te limpias, ele se limpia, nosotros nos limpiamos, vosotros os limpiais, ellos se limpiam. Então, veja, afeitar significa fazer a barba, banhar-se, tomar banho, cepilhar-se, escovar os dentes, depilar-se, se depilar, duchar-se, tomar uma ducha, levantar-se, se levantar, limpiar-se, se limpar, chamar-se, chamar, maquiar-se, fazer a maquiagem, mirar-se, olhar, morrar-se, se molhar, peinar-se, pentear o cabelo, quitar-se. O verbo quitar tem um monte de sentido, tá? Mas vamos pensar aqui que ele tem o sentido de tirar. Existem vários sentidos, mas vamos focar que seja tirar. Pode ser pagar, pode ser marcar, enfim. Mas vamos focar aqui que eu digo me quito el sombrero. O que que eu disse? Eu tirei o meu chapéu. Relajar-se, relaxar. Secar-se, secar. Tumbar-se, quer dizer, cair. Yo me tumbo, eu caí. Tu te tumbas, ele se tumba. Nosotros nos tumbamos, vosotros os tumbais, ellos se tumbam. Lembrem, para aprender os verbos, primeiro passo a gente começa fazendo o quê? Decorando. Depois repete, repete, repete. E aí depois aplica e depois que aplica, internaliza, somente aí vocês vão aprender. Então, começa estudando agora. O que são conjunções? Conjunções são palavrinhas que servem para unir duas palavras dentro da mesma oração, né? São palavras invariáveis, por exemplo, nós temos aqui, Jorge e Guillermo são amigos. Esse I é uma palavrinha que tem a função de ligar o Jorge ao Guillermo. A gente também chama as conjunções de conectivo, porque conecta. Tá vendo aqui? Tu e yo está conectado pelo Y. Esse Y, que tem esse som de I, ele é uma conjunção. Acontece aqui também, ó, elige azul, rosa, elige azul, rosa ou verde. Então, está ligando a palavra rosa ou verde. E qual é o conectivo? O O. Me gusta muito la pasta, pero no tanto como la ensalada. Aqui nós temos a primeira oração. E aqui nós temos a segunda oração. E nós temos o conectivo, que tem a função de ligar as duas ideias, né? Conectar as duas ideias. Como eu disse, apesar de eu trazer a definição de conjunção, a sua classificação e a noção trazendo o apanhado das principais conjunções, o assunto de hoje, na verdade, é o uso da conjunção Y. Primeiro ponto. O Y é um conectivo que traz essa ideia copulativa, porque junta, aditiva, né? Porque soma. E aí ele tem esse sentido do nosso I, que a gente escreve mas o som é I. Que, ó, la Y quando va sola entre duas palavras suena como la vocal li. Ou seja, o Y quando vem sozinha entre duas palavras, ele tem um som da vogal I, certo? É diferente do yo, perceberam?
Mas eu vou explicar melhor isso mais para frente. Mas veja, como é que eu vou usar esse Y conectivo? Ele tem a função de ligar as duas palavras, ele faz a conexão dessas duas palavras. Então, eu digo mango e pera. Olha o Y. O Y tem o som de I. Mono e mona. Perro e gato. Sal e pepe. Sol e luna. Pera e sandia. Para quem não lembra que é sandia, é melancia. Sapo e rana. Pipo e pepe. Essa é a ideia básica. Agora a gente vai ver as diferenças. Pessoal, a gente viu no slide anterior a regra geral do Y, né? Então, quando a gente traz uma ideia de soma de duas palavras, a gente vai sempre usar o Y. Porém, olha essa palavra sempre. Nessa palavra sempre há particularidades, ou seja, há situações em que vai haver uma exceção nessa regra geral. Repetindo, quando eu quero trazer essa ideia de I, no sentido conectivo de I, como é em português, eu vou usar o Y. Porém, existem particularidades, porém, existem exceções nessa regra geral. Vamos ver quais são? Vejam. A conjunção Y, que é uma coordenante e, por sua vez, é copulativa. Lembra que eu expliquei o que é copulativa? A ideia de adição, aditiva. Então, é igual ao nosso E. A gente vai usar o Y e o LI. Então, a gente usa esses três nesse sentido copulativo, de somar ideias. E, I e NI. Então, veja, sua função é somar elementos, somar as palavras, unir as palavras, fazer a conexão das palavras, beleza? Beleza. Olha, exemplo, yo vengo e tu te vas. Eu tenho aqui a primeira oração, yo vengo. Eu tenho a segunda oração, tu te vas. Veja, nós temos a conjunção copulativa, que é o I, que está juntando a primeira ideia à segunda ideia, tá? Ele uniu as duas ideias. Yo vengo e tu te vas. Ne bueno ni malo, tá vendo? Matemáticas, pronto. Agora a gente começou a parte nova, tá? Então, matemáticas e história. Vocês deveriam perguntar, professora, a regra geral não diz que a gente tem que usar esse sentido de conectivo Y? Sim. Só que aqui nós temos a exceção. Então, o que eu quero dizer? Que embora você use o Y como se fosse o nosso I, que é o E escrito, né? É, mas o som é I. Com essa ideia de somar as palavras, somar as ideias, existem situações onde eu vou pegar esse Y e vou trocar por um E. Eu vou ler com o som de E, porque os sons das vogais em espanhol são fechadas, tá? Os sons são fechados. Então, vejam. La conjunção é uma variante, veja aqui, acompanhe com a professora, a conjunção é uma variante do Y que somente se usa quando a palavra seguinte começa por I ou HI. Vocês lembram que o H é um inútil? Que o H não tem som nenhum? Então, é como se ele não existisse aqui. Então, repetindo, o Y é a regra geral. Eu vou usar para tudo. Porém, existem situações de exceção. Né? Por quê? Porque eu vou usar o Y em todos, menos quando a palavra começar com I ou HI. Então, quando a palavra começa, como acontece aqui em história, ó, história começa com HI. Então, a palavra começou com I. A palavra começou com HI, eu vou fazer o quê? Eu vou tirar o Y e vou botar o E. Matemáticas e histórias. Por que isso acontece, gente? Porque eles dizem, os gramáticos, que ocorre a eufonia, é a repetição do som vocálico, e eles acham que isso é desagradável para o ouvido. Então, é a mesma coisa que acontece com... Lembra do la água, em que o A fica longo? Então, acontece a mesma coisa aqui, história. Então, eles acham que nessa situação vocês devem fazer o quê? Substituir Y pelo E, matemáticas e histórias. Repetindo, o Y é utilizado para juntar as ideias, beleza? É uma copulativa porque é a ideia de adição, ok? Porém, qual é a exceção na regra geral? Antes de palavras começadas com I e antes de palavras começadas com HI, a gente não coloca o Y, a gente coloca o que, gente? Pensa aí. Pensaram?
O que é que a gente coloca? O E. Porém, gente, ainda nessa exceção da exceção, nós temos mais uma particularidade. Se a palavra começar com HI ou com I, mas formar um ditongo, ele, para evitar uma cacofonia, lembra que eu expliquei o que é cacofonia? É um som desagradável para o ouvido? Então, para evitar essa cacofonia, o que acontece? A gente tira o Y e coloca o E. Porém, se for com o ditongo, não precisa. Por que não? Porque o Y com o ditongo, ele vai formar um novo som. Quando eu digo I, é igual ao I com H. Porém, esse I e esse I não é igual ao IE. Repetindo, o I tem o mesmo som do I, porém, esse I não tem o mesmo som do IE. Por causa que houve essa mudança do som do I pelo IE em palavras que comecem com ditongo, H, I ou somente I. O que acontece? Eu não vou trocar o Y. Eu vou colocar o Y mesmo. Repassando, quando o som do I segue uma vogal, o que acontece? Formou um ditongo. Se formou um ditongo, forma um som diferente do I. I é uma coisa, o ditongo IE é outra coisa. E por causa disso, permite que você permaneça com o I mesmo, porque não vai ter a repetição do mesmo som. Vamos a tomar uma bebida de refresco e hielos, tá? Agora, quando a conjunção se faz tônica e adquire um valor adverbial em orações interrogativas, o que acontece? Você vai usar o Y mesmo. Olha, a palavra Isabel começa com I, viram? Também se a gente colocar uma palavra começada com HI, mas nesse contexto, começando a frase, a gente vai usar o Y mesmo. Por que isso acontece, gente? Segundo os gramáticos, eles dizem assim, ó. A gente fala o I, aí respira. Isabel, entendeu? Ele diz que não há uma união dos dois sons, então evita a cacofonia só pela respiração. Resumindo a ideia, as conjunções I e E. A regra geral qual é, gente? Y. Porém, existem situações que eu pego esse Y e troco pelo E, certo? Vejam, se a seguinte palavra começar com I ou HI, a gente não vai colocar o Y. O que é que eu coloco no lugar, gente? Coloco o E. Aprenderam isso? Com certeza. Repassando. A regra geral é usar o Y. Porém, existem situações, particularidades, onde vai haver essa modificação do Y pelo I. Primeiro ponto é, quando a palavra começar com I ou HI, eu não coloco o Y, eu coloco o que, gente? O E, exato. Segundo ponto, se mantém o Y quando a seguinte palavra começar com um ditongo, porque ditongo tem um som diferente do I. O I tá lá, tá? Porém, ele se uniu com outro som e formou um som novo. Então, o ditongo é um som diferente do I. Por isso, ele permite que você mantenha o Y. Repetindo. Se a palavra seguinte começar com I ou HI, mas for um ditongo, permanece o Y mesmo. Olha aí, ditongo, permanece o Y mesmo. Se a palavra se encontra ao princípio da frase, como no caso, aqui, ó, e Ignácio se ha ido, permanece o Y mesmo. Porque lembra que a professora explicou? Quando acontece assim, ele se torna tônico. Aí o que acontece? Você tem que respirar para ganhar força para falar a palavra seguinte. E, respirei, Ignácio se ha ido. Então, eles dizem que a respiração evita que haja a cacofonia, que é a junção dos dois sons, deixando para nosso ouvido um som desagradável. Repetindo, a regra geral é usar o Y. Quais são as situações? 3 situações que nós não vamos usar. Quando a palavra começar com I ou HI, a gente troca o Y pelo E.
Quando a palavra for ditongo, permanece o Y mesmo. E quando começar com o IOHI, está no início da frase, ele ganha uma tonicidade, fazendo com que a gente respire. E por causa disso, eu posso usar, mesmo antes de I, mesmo antes de HI, o Y mesmo. Eu disse para vocês, né, que a gente falou que é conjunção, quais são as conjunções, e deu o assunto que eu disse que era dessa semana, que era o conectivo Y, e o outro é o conectivo OU, que significa ou. O O significa ou. Porém, gente, há situações que eu vou pegar esse O e vou trocar por esse U. Como assim? Olha só. As conjunções O ou U são chamadas disjuntivas, porque você bota sempre para escolher, como se fosse uma alternativa. Então, indica uma separação, indica uma opção, indicam escolhas, indica duas ou mais possibilidades. Então, a conjunção O, vejam que é o O, ele é fechado, tá? Não é O, é O. A conjunção O se substitui pela U quando o som seguinte iniciar com a letra O. Para evitar a mesma situação do Y, gente, a cacofonia, onde repete o som e ele fica desagradável para o ouvido. Então, segundo os gramáticos, é melhor a gente evitar essa cacofonia trocando o O pelo U. Quando? Quando a palavra começar com O ou HO. Veja, te gusta el pie ou el pastel? Veja, o O é a regra geral, crianças. Vocês vão usar o O para tudo, para tudo. O significa o quê? Ou, tá? Então, aqui a palavra seguinte começa com E, não começa com O, não começa com HO. Então, é O mesmo. Porém, olha aqui nessa frase embaixo. Había 7 ou 8 postres en el restaurante. A palavra 8 começa com O. Repito. A regra geral é o O. Porém, se a palavra seguinte começar com O, OH, O, o que eu faço? Tiro o O e coloco o U. Tu decides se te vas ou se te quedas. Tu decides se te quedas ou se te vas. Eu vou usar o O, que é a regra geral. Por quê? Porque a palavra não começa nem com O, nem com HO. Pessoal, a atividade de hoje é o que a gente faz sempre, tá? Já que a gente trabalhou com verbos reflexivos, o que é que eu vou pedir? Logicamente, vou pedir que vocês conjuguem verbos reflexivos no caderno, tirar fotinha, mandar para o professor, o que de sempre, tá? Mas quero chamar a atenção para vocês o seguinte, ó, o verbo vestir-se. Observe, ó, o primeiro ponto a se fazer é que tem o pronome se. O que significa? Significa que vocês deverão conjugá-los na forma refleja. Então, como seria isso? Por exemplo, o verbo lavar-se. Se eu não colocasse o si, fosse somente lavar, como vocês iriam conjugar? Eu lavo, tu lavas, ele lava. Eu pedi assim? Não. Como foi que eu pedi? Eu pedi verbos reflejos, ou seja, vocês devem conjugar na forma reflexiva. Então, eu pedi lavar-se e não lavar. Então, vocês devem conjugar. Eu me lavo, tu te lavas, ele se lava. Quem conjugar somente eu lavo, tu lavas, ele lava, vai estar errado. Valeu? Pessoal, a gente vai começar a estudar para o teste. Eu quero fazer daqui a 15 dias, dia 20/7 de 2020. Olha, presta atenção, eu estou marcando essa data, mas caso haja alguma situação, algum problema, a gente conversa e revê isso, tá bom? E o que é que eu quero que vocês já comecem a estudar? Eu quero que vocês comecem a estudar os verbos crer, possuir, ler e B. Observe que estão as vogais dobradas no crer, no possuir, no ler e no B não. Então, isso na hora de conjugar tem que ter atenção. O vocabulário sobre o tempo, né? Que a gente já vem trabalhando nas videoaulas anteriores. Los dias de la semana, los meses del año, las estaciones del año, las horas, advérbios de tempo, etc. A gente vem trabalhando com a ideia de sobre a Argentina, Mafalda Aquino, La Berreza, velhice. Então, significa que no teste eu vou procurar textos que já caíram nos vestibulares, todos os vestibulares, né? O NEB, etc., nas particulares também no Enem, algum texto que fale sobre essas temáticas. Beleza? Ótimo. Então, vejam. Além disso, não podem esquecer de estudarem os verbos soler, oler, saber, a. Vamos lembrar isso aqui rapidinho? Soler quer dizer se costumar. Olear, sentir o cheiro. Saber, a. Somente
nas terceiras pessoas tem um sentido de sentir o gosto, tá? E além desses, outros verbos que trazem ideias de ações habituais, que são verbos regulares, tranquilíssimos para serem conjugados. Aí repito, né? Estudar os verbos reflexivos e as conjunções trabalhadas hoje. Quero chamar a atenção que na semana que vem eu vou fazer a revisão para esse teste. E além disso, eu vou trabalhar uma parte de conjunções que eu não trabalhei ainda, que são as conjunções sino, si, e fazendo a diferença com o sino. Valeu? E chegamos ao final da nossa aula. Lembrem de estudar para esse teste. Eu confio em vocês. Gente, me diga aí, tem alguém que esqueceu de se inscrever no canal? Olha, eu tô olhando os comentários e tô preenchendo minha caderneta com a frequência. Estejam cientes disso, tá bom? Então, um abraço, um beijo, morrendo de saudade de todos vocês e até semana que vem.